Provavelmente alguma vez na vida você tentou ir todo santo dia à academia, chegou lá, fez um monte de exercício, ficou na esteira, chegava em casa, comia certinho, mas mesmo assim, além de você não conseguir chegar no resultado que você queria, você não conseguiu se manter, porque a rotina é muito corrida e você não sabia se estava fazendo certo. E é claro que isso é frustrante. A notícia boa é que você não precisa disso tudo, e com muito menos você consegue sim ter os resultados que você quer na academia, e eu não estou falando de perder peso não, estou falando de você mudar o seu corpo, principalmente na região da barriga. Mas antes de eu continuar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, para o YouTube entender que o meu vídeo é bom e também está compartilhando com mais pessoas possíveis que possam estar sendo ajudadas com esse conteúdo aqui. E não esquece também de ir lá no site da Growth para garantir os melhores suplementos, não só de custo-benefício, mas também de qualidade. Quando a gente fala de suplemento, a gente fala de Growth. E você vai na Growth, em algum lugar aqui do vídeo vai ter um QR Code, você aponta o celular e coloca o meu cupom Roberto Lima. E se você não me conhece, eu sou Roberto Lima, sou especialista em fazer qualquer pessoa desse planeta a secar gordura, perder barriga, sem ir à academia todo dia, muito menos viver de dieta. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui, ó, eu estou dentro de uma academia para te mostrar o que você tem que fazer aqui dentro para que você consiga secar gordura e perder barriga de vez. Porque eu sei que você já tentou várias vezes, indo todo dia, e não sabe o que fazer. Até porque muita gente fala um monte de coisa que às vezes não tem fundamento nenhum. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu comecei a querer emagrecer, né? Porque eu sempre fui gordo. Eu, desde os meus... eu nem lembro, mas muito tempo, assim, fui muito tempo gordo, sabe? Acho que até os 16 anos eu fui gordo. E eu lembro que a primeira academia que eu entrei, numa academia de bairro, eles falavam pra mim que eu tinha que fazer muitas repetições, eu tinha que fazer muito cardio, muito abdominal. E eu fiquei fazendo isso durante muito tempo. Mas não foi isso que me emagreceu, na verdade, né? Eu tive várias etapas na vida e cheguei num determinado momento que eu simplesmente emagreci. Eu simplesmente parei de comer, comecei a fazer um monte de coisa para gastar caloria e, na verdade, acabei ficando menor. Perdi muita gordura, comecei a fazer mais esportes que eu fazia e, consequentemente, comecei a ficar menor. Mas isso não me emagreceu. Eu só fui emagrecer de verdade quando eu comecei a me dedicar mais na musculação, quando eu comecei a fazer muito mais carga, mais exercícios, mais coisas que me dessem músculo. Mas de uma forma muito intuitiva. Eu não tinha a informação que a gente tem hoje e eu estava fazendo uma coisa porque eu queria ficar mais bonito. Então eu queria ter mais músculo para ficar mais bonito, só que eu sempre voltava a engordar, porque eu sempre tinha na cabeça que eu tinha que me manter magro e perder gordura. E para isso acontecer eu tinha que comer pouco, eu tinha que fazer dieta para secar e eu tinha que gastar o máximo de calorias que eu deveria. Então, assim, eu tinha que fazer muito cardio, eu tinha que fazer musculação em circuito. Só que eu não conseguia me manter fazendo isso o tempo todo, sabe? Era chato. Não era uma coisa que era fácil de se sustentar. E eu vejo muita gente assim, sabe? Eu vejo muita gente que tem uma rotina corrida, que tem filho para criar, que tem família para cuidar, que às vezes tem um trabalho árduo, um trabalho longo. Às vezes trabalha à noite, às vezes trabalha 3 vezes na semana, 4 dias na semana, que impossibilita, de repente, ir numa academia ou até mesmo ter disposição para fazer exercício em casa. Porque, cara, imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que às vezes ganha pouco, às vezes tem problemas sérios, né, de repente na família ou com ela mesmo, e se preocupar em fazer exercício. Porra, deve ser muito, muito, muito desgastante. E às vezes a pessoa não dá esse passo a passo para o exercício, não se permite, né? Por achar que precisa fazer muito. Porque se ela não conseguir fazer muito, não vai funcionar. E quando eu digo muito, eu digo ir todo dia, por exemplo, à academia. Muita gente ainda tem essa ilusão de que precisa ir todo santo dia. Porque se não vier todo santo dia, não vai funcionar. Porque se não malhar todos os músculos do corpo, não vai funcionar. Porque se não fizer o cardio depois, não vai secar gordura, muito menos a barriga. Porque tem que fazer abdominal, porque é abdominal que fortalece a coluna, fortalece a barriga, fortalece a coluna e faz dar o gominho na barriga. São muitas coisas que, infelizmente, a gente, durante muito tempo, devido à falta de informação, a gente foi ouvindo. Só que isso acaba entrando no subconsciente da gente e acaba atrapalhando a gente fazer realmente o que funciona. Então eu resolvi aqui separar 3 coisas para vocês começarem a fazer agora, que vão começar a dar resultados reais e rápidos, se você seguir, que você vai fazer aplicar dentro da academia, que você não vai ficar dependente de aeróbico, viver de dieta e muito menos ter que ficar se cobrando
ir todo dia para academia, que não faz o menor sentido. A primeira coisa, a escolha dos exercícios. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que entender que emagrecer não é perder peso. Tá? Emagrecer, você tem que perder gordura. E para perder gordura, não acredite, não é gastando muita caloria durante a atividade. Porque se você parar para analisar, o exercício aeróbico ele gasta muito mais caloria do que o treino de força. É óbvio isso, tá? Mas por que isso acontece? Porque você usa mais energia, a tua temperatura eleva mais. Você fica mais tempo fazendo o teu coração precisar de mais sangue, então a frequência cardíaca aumenta e fica mais tempo com essa frequência cardíaca aumentada. Então você vai ter uma demanda maior de calorias e você vai gastar mais. Mas isso não significa que você está perdendo a gordura do corpo. Você está fazendo sim. A gordura sendo gasta de forma de oxigênio. Tá? Mas isso não tem nada a ver com a gordura que está estocada no seu corpo. E a musculação já é diferente. Quando você faz, por exemplo, um treino de força, tá? Você faz com que teu coração precise de sangue num determinado ponto, depois pare, precise de novo, pare. Então, o gasto de energia é menor. Só que qual é o pulo do gato que faz a musculação emagrecer mais? Porque você tem um ganho de músculo, consequentemente, você tem um aumento do seu metabolismo, que é o que vai fazer você gastar muita caloria, gordura, após os exercícios, ou seja, em descanso. Quando você repousa, quando você chega em casa, quando você se alimenta, que aí você consegue sim ter um aumento desse metabolismo e aumentar o gasto energético mesmo em repouso. Agora pare e pensa. Quando você, obviamente, você tem ali qualquer tipo de medidor de caloria, né, um wearable desse aqui, um Apple Watch, você fica se baseando nas calorias que você perdeu. Assim, para com isso. Você pode sim ter, de repente, um Apple Watch, alguma coisa para você se basear, mas não se preocupa com isso não. Foca em fazer os exercícios e, de preferência, os exercícios multiarticulares. Por que os multiarticulares, Roberto? Fazer, de repente, exercício localizado é errado, uma cadeira extensora, um rosca bíceps? Não é que é errado. Só que existem momentos para isso. O que você precisa hoje? Tá? Precisa construir músculos, beleza? Você precisa hoje também entender que você tem que ficar o menos tempo possível aqui dentro. Isso aqui para você é chato. Então, para a gente ficar menos tempo dentro de um lugar, a gente tem que fazer aquilo de forma rápida. E quando a gente faz algo de forma rápida, a gente tem que otimizar esse tempo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma cadeira extensora que eu vou trabalhar, por exemplo, um músculo só, 2 no máximo, por que eu não vou fazer um agachamento se eu consigo trabalhar 5 músculos de uma vez só? Então é muito mais producente, né? Não sei se eu posso falar assim, a gente fazer um exercício que a gente trabalhe vários músculos ao mesmo tempo. Então esse é o pulo do gato de você fazer um exercício multiarticular. E também que você consegue gerar mais força, então você consegue gastar mais energia do que você fazer só uma cadeira extensora, por exemplo. Você gasta muito pouca energia. Ah, mas então por que os fisiculturistas fazem? Eles fazem porque eles têm uma rotina onde eles vão todo dia à academia e eles conseguem encaixar isso, fazer com que a dose semanal, que é o mais importante, seja de acordo com o que eles ganhem de músculo. Então, assim, eles conseguem ganhar músculo porque eles vão 6 vezes na semana, tá? Eles têm a dose semanal, eles têm o gosto pelo exercício. É diferente da gente. A gente não precisa viver disso. A gente precisa fazer o que dê certo com o mínimo possível. E qual o mínimo possível? Você organizar a dose semanal e você consiga ir de 2 a 3 vezes na semana, que já está mais do que provado pela ciência, não sou o que estou falando, até porque o que eu acho não interessa muito. Tá? Então já está provado que de 30 a 40 séries por semana no músculo, você consegue sim ter o mesmo resultado. Se você dosar 2 vezes na semana e 4, o que vai determinar é a dose. Então, 2 vezes na semana, 3, tá mais que o suficiente para você encaixar na sua rotina, até porque vai ser muito mais fácil. A segunda coisa é se atentar ao número de repetições, porém, não achar que o músculo sabe contar. Deixa eu dar um exemplo. Você coloca lá 10 repetições para fazer um supino. Não acha que você vai fazer 10 e guardar o supino, tranquilão, que ele vai entender, opa, fiz 10 repetições, então eu tenho que hipertrofiar. Ah não, fiz 15, então eu vou secar. Não, o teu corpo ele não entende dessa forma. Ele sente. Então, por exemplo, quando eu coloco para os meus alunos, você vai fazendo uma faixa de 8 a 10 repetições, ele vai achar uma carga que ele vai trabalhar ali entre 8 e 10 repetições de forma desconfortável, porque entre 8 e 10 repetições a gente consegue trabalhar a fibra específica para que ele consiga hipertrofiar. Porque não tem treino para secar, é treino para crescer, tá? É treino para hipertrofiar. Se você quer emagrecer, você tem que hipertrofiar. E a gente consegue trabalhar ali dentro disso. Na outra semana, eu vou falar para ele assim, ó, você vai trabalhar agora de 10 a 12, para dar um exemplo, tá?
que aí você vai conseguir trabalhar ali, no caso, a hipertrofia que eu quero, só que eu vou fazer com que ele reduza a carga para fazer mais vezes. Então isso vai depender muito. É só para você ter uma ideia de que o número de repetições é importante, sim, só que mais importante que o número de repetições é você achar a carga que você trabalhe dessa forma assertiva dentro desse número. Eu entenda, o músculo não sabe contar, ele sente. O músculo ele não é uma calculadora. Então quando você não entende isso, você vai ficar fazendo sempre o seu exercício aquém da sua capacidade. Por isso que você, de repente, faz ali seu treino, eu não quero treinar levinho, porque eu vou ficar dolorido. O que faz ficar dolorido não é a carga, é a dose. Porque olha só, se você chegar hoje na academia, nunca fez nada, e fizer 2 séries com uma carga que você achou muito pesada, tá? Até porque também quando a carga é muito pesada você não consegue fazer um movimento, então é muito mais seguro, do que você fazer 10 séries de 40 repetições levinho. A dose vai ser muito alta, então você provavelmente vai ficar todo dolorido, você não vai conseguir nem se mexer e vai ter que tomar algum remédio para você andar no dia seguinte. Então, toda vez que você for calcular o número de repetições, calcule sempre a carga dentro daquele número, ou seja, no nível de esforço. Ele tem que estar sempre próximo do desconforto, nunca confortável. A segunda coisa é saber conjugar os exercícios. Né? Quando eu falo de exercícios multiarticulares, treinar muitos músculos ao mesmo tempo, otimizar o tempo, eu gosto muito de fazer exercícios que você consiga fazer no mesmo metro quadrado. Então, vamos dar um exemplo. Você vai fazer um aparelho, tá? Uma puxada. Você vai ficar na puxada. Faz a puxada e faz um agachamento do lado. Que aí você ocupa o mesmo metro quadrado e você otimiza o teu tempo. Tá? E você faz sempre em blocos. Então, por exemplo, você vai fazer uma remada, aquele aparelho que você senta lá e você puxa, tá? É um aparelho, você vai sentar e vai puxar ele, tá? Do lado, você já vai pegar um peso e vai fazer o agachamento. Aí você fala, 3, 4 séries, 10, 12, 15 repetições, não sei, enfim, quem vai montar seu treino. E você faz. E você fica ali, garante aquele metro quadrado. Depois, fez aquele bloco, faz para outro bloco. Se você fizer 3 blocos, você faz 6 exercícios. 6 exercícios, você mata isso aí em 30, 40 minutos. Tranquilo. E você foi e fez o treino. Se você fizer a dose semanal de 30 a 40 séries semanais, você cumpre e você tem um resultado. Por isso que meus alunos têm resultado. Por isso que hoje em dia eu não faço mais exercício todo dia. Então, é isso que você tem que entender. Separa o teu treino em blocos e, de preferência, com blocos que você consiga ficar no mesmo metro quadrado, para que você não vá de um aparelho para o outro. A não ser que você tenha uma academia privada. Uma academia começa aqui, que é bem vazia, mas não é a realidade de todo mundo. Então, ter essa consciência de que você pode fazer um exercício conjugado com o outro e separar em blocos, cara, isso vai otimizar muito o seu tempo. E vai fazer com que você veja que é capaz de fazer de uma forma rápida e que funcione. E isso aí vai te dar motivação, porque não tem motivação maior do que o resultado. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo te ajude. Não esqueçam de ativar as notificações e enviar esse vídeo para quem você acha que vai ajudar. E nos vemos no próximo vídeo.